constituinte originário não se esgota quando se edita uma Constituição, razão pela qual é considerado um poder permanente. Perfeito. Correto item, né? Estado de latência, né? Como ainda se falou. Respeitar os princípios estruturantes, é possível a ocorrência de mudança na Constituição sem alteração do seu texto, pela atuação do denominado poder constituinte difuso ou mutação constitucional, lembrando que se manifesta de três formas, né? Legislativa, judicial e social, tá? 3. O STF admite a teoria da inconstitucionalidade supervenida do ato normativo editado antes da nova Constituição e perante o novo paradigma estabelecido. Errado. O STF não admite. Embora tenha admitido no julgamento dos municípios putativos. Não, mas ali é modulação. Não foi inconstitucionalidade superveniente mesmo. Já a gente debate lá, porque eu entendo o seguinte, se ele declarou a inconstitucionalidade, pô. Só os alcances dos efeitos é que ele modulou, mas ele declarou inconstitucional. Mas depois vem uma nova emenda constitucional que daria uma situação de adequação constitucional àquela situação anterior e o STF Mestre, tudo bem. o que aconteceu ali? Sinceramente, na minha opinião, eu acho que o que nós tivemos ali foi um atalhamento constitucional. Porque o STF declarou os municípios inconstitucionais, declarou mesmo inconstitucional, e é o seguinte, cabe ao Congresso editar a norma regulamentadora em tantos dias lá, não lembro quantos. 2 anos, parece. Aí veio o Congresso Nacional e fez uma emenda à Constituição, tornando legítima a criação dos municípios. Mas, dá para ser, né? Mas o que houve mesmo foi um atalhamento. Congresso e Supremo fugiram da regra constitucional. Atalharam mesmo. Pegaram um atalho ali e pegaram outro caminho. Mas, assim, dizer que ele realmente adotou expressamente, né, ali eu não sei não, porque ele declarou inconstitucional, pô. Então, mas foi os efeitos. O problema era se ele não tivesse... Ele não disse que era constitucional e depois virou... E isso virou inconstitucional. Ele não disse que era ele declarou inconstitucional. Só que é aquela velha história, é declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, que é técnica. Foi isso que houve lá. No meu entender, né? Concordo com o Fontenelle nesse aspecto. Eu acho que foi isso. Agora sim, os efeitos práticos foram o mesmo da declaração de constitucionalidade superveniente, sem sombra de dúvida. Os efeitos foram. Porque a emenda veio e legitimou tudo, né? Um absurdo, né, galera? Veio e legitimou. Mas é um bom tema para discutir numa prova discursiva, né? No objetivo eu acho que é complicado, mas que dá para discutir, dá. Ok? Errado. Pelo critério jurídico formal, aquilo que eu falei, a manifestação distrita dos Estados-membros para a elaboração de suas respectivas constituições não se estende ao DF e aos municípios, que esse organismo é mediante lei orgânica. Já comentamos isso aqui, né? O item, ele estaria certo. Pelo critério jurídico formal, está certíssimo. Só que quem defende que essa questão está desatualizada, porque o próprio STF entende que o DF tem poder constituinte derivado, né? Inclusive em vários julgados o STF tem essa manifestação expressamente, né? Tem se manifestado em relação a isso expressamente. Mas eu não entendo, digo para vocês, pelo critério puramente formal, o DF realmente não tem, só pelo critério único e exclusivamente formal. O poder constituinte originário pode autorizar a incidência do fenômeno da desconstitucionalização, segundo o qual as normas da Constituição anterior, desde que compatíveis com a nova ordem constitucional, permaneçam em vigor com status de norma infraconstitucional, sem sombra de dúvida, não é isso? Veja, nós não adotamos a desconstitucionalização como instituto automático, né? Mas o poder constituinte originário pode tudo, portanto, pode determinar que a norma anterior continue a viger. Letra D de dado, para a questão de número 13. 14, galera. O que se refere à eficácia das normas constitucionais, assinale a opção correta. Marcar o quê? B e C. Pá, uma questão bem pequenininha dessa aqui, rapaz. Marcaram o que, galera? C. Alguém marcou diferente da C? B. D de dado? A, B, bola. B e C, né? Então vamos começar pela letra A. Os direitos e garantias fundamentais individuais, por terem aplicabilidade imediata, não se manifestam em normas constitucionais de eficácia limitada. Doutor, só o que tem. Lá no artigo 5º mesmo tem norma constitucional de eficácia limitada, de princípio institutivo. Criação da Defensoria Pública, por exemplo, está lá. O Estado prestará assistência aos desamparados, babá. Nos termos da lei. Eficácia limitada, porque aquilo ali não é suficiente por si só a garantir a assistência jurídica ou judiciária, galera.
Eu preciso de uma outra lei criando um cargo da Defensoria Pública, eu preciso de uma outra lei que reestruture a carreira. Portanto, ainda que no artigo 5º, nós temos sim normas constitucionais de eficácia limitada. Ainda que no artigo 5º, ok? Direito do consumidor do mesmo jeito. O Estado prestará a defesa do consumidor, da mesma forma. Norma constitucional de eficácia limitada. A maioria das normas lá são normas de princípio institutivo, certo? Mas tem. Então, realmente correto vocês, letra A não pode ser. Marcaram a B também, né? Letra D. Norma constitucional que estabelece o imperativo de consciência é de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Por quê? Está errado? Contida, não? Contida. Exatamente. Não precisa nem ver, contida. A questão é o seguinte, lá não diz qual é o inciso, galera? Lá no iníciozinho, né, Francisco? Tá aqui, o 8º, né? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Veja, se o Estado não tem lei prevendo prestação alternativa, meu imperativo de consciência é amplo, absoluto, sinto muito, eu vou dizer só assim, Estado, eu não quero, tchau. Agora, se o Estado traz uma lei prevendo a prestação alternativa, eu só vou exercer o meu imperativo de consciência se eu me adequar à lei. É por isso que a norma constitucional de eficácia contida, porque ela pode, o direito aqui previsto pode ser reduzido. Enquanto não vier a norma, o imperativo de consciência é amplo e absoluto, eu não me submeto a absolutamente nada. Diga, mestre. Aí, caso em perda de direitos políticos, acho que o cara tem a opção, ele não faz. Eu já vi uma discussão disso, se é suspensão do direito político ou é perda. Parece que é perda de direito. É perda. Toda vez, aí tem aquele critério, né, que a doutrina põe. Toda vez que o afastamento não é por prazo determinado, é perda. Toda vez que for por prazo certo, suspensão dos direitos políticos, né? Tem divergência pra porra. Inclusive, entre as bancas de concurso, elas divergem às vezes, né? Umas dizendo que é perda, outras que é suspensão. Tá? Então, na prova objetiva, a gente tem que ficar de olho na banca mesmo e ver como é que ela se posiciona em relação a isso. Mas como é por prazo indeterminado, se alinha melhor a noção de perda dos direitos políticos, certo? Perfeito. Letra E. Não há distinção de eficácia quanto aos direitos sociais de defesa e aos direitos sociais de prestação. O que é isso, galera? A eficácia direta, norma de prestação é aquela que exige uma postura do Estado, né, de prestar o direito assegurado na Constituição. E a de defesa é aquelas que só determinam o não intervencionismo do Estado. Essa de prestação, para mim, parece serem limitadas. Não tenho Ó, certeza. perfeito. Veja só. Os direitos de defesa são todos eles previstos em normas constitucionais de eficácia plena, mesmo que direitos sociais. Ó, um exemplo de direito social de defesa. O direito à liberdade sindical, pô. Greve. Não, a greve não está... a greve pode ser exercida, exatamente. A servidor público é que depende de uma regulamentação. Aí veja, ó, a liberdade sindical, para mim, é um exemplo perfeito de direito de defesa. Porque o Estado não pode interferir, amigo. De jeito nenhum. Salvo naquelas previsões da Constituição lá, determinadas carreiras, né? A liberdade sindical é um direito de defesa, é um direito que eu quero que o Estado se afaste e deixe eu exercer plenamente. Mesma lógica. E os direitos de prestação não, são direitos muitas vezes previstos em norma constitucional de eficácia limitada. É o salário família, galera. Ao trabalhador de baixa renda é previsto o direito ao salário família. Por que é norma de eficácia limitada? Primeiro, eu não sei quanto é que é esse salário família. Segundo, eu não sei o que é trabalhador de baixa renda. A norma infraconstitucional tem que me dizer. Ou seja, como eu não tenho todos os elementos para usufruir aquele direito, a norma é constitucional de eficácia limitada. O direito da felicidade, de prestação ou de defesa. Rapaz, aí tinha que ser de defesa, né? Todo mundo tinha que ser feliz, né? Absurdo, né, cara? Essas simbologia, né? Na Constituição aí. Muito bem. Sobrou letra B e letra C. Todo mundo entendeu o direito de defesa e direito de prestação? Todos os direitos individuais em que você quer uma abstenção estatal, direito de defesa. Toda vez que para usufruir um direito o Estado tem que agir para te prestar satisfação social, direitos de prestação. E essa
classificação ela é importantíssima porque ela traz a reflexão do que seria ou não cláusulas pétreas lá nos direitos sociais, prevalecendo que, apesar de haver várias correntes, só são cláusulas pétreas nos direitos sociais os direitos sociais de defesa. Só os direitos sociais de defesa. Essa é a posição, inclusive, de Gilmar Mendes. Essa é a posição, inclusive, do Gilmar Mendes, do livro do Gilmar. Só são cláusulas pétreas, direitos sociais de defesa. Isso é minoritário, né? Não, acho que é o majoritário, mestre. Mas a classificação é dele, né? Direito de defesa, direito de prestação. No livro dele tem, mestre, essa classificação. Acho que no material que eu entreguei para vocês lá quando a gente estava debatendo, Então, o direito da prestação social admite retrocesso. admite como há. Não. Cláusula pétrea e vedação e retrocesso são duas coisas É. diferentes. Não se confunde. Não se confunde mesmo não. E tem uma questão bem que a gente fala. Então a gente chega no debate. Mas viu, mestre? Mas veja, direito de defesa é uma posição até mais fácil de se defender. Que só os de defesa são cláusulas pétreas. São várias correntes. Barroso tem uma, o Ingo Salles tem outra, Gilmar tem uma. Para ele tudo é direito fundamental lá. Letra C. A eficácia negativa da norma constitucional de eficácia limitada decorre do princípio da supremacia da Constituição. O que esse item está querendo dizer, galera? Que a norma de eficácia limitada, ela de fato tem a eficácia negativa, elas impedem que outras normas sejam editadas que conflitem com ela, e decorre exatamente do princípio da supremacia da Constituição, porque a lei ordinária elas tem que se Não adequar. pode contrariar. Pode contrariar. Perfeito. Eficácia negativa é isso. Não pode ser criada nenhuma norma que contrarie o que está na norma constitucional de eficácia limitada. Por exemplo, acabei de falar aqui no exemplo de norma de eficácia limitada, que é o salário família. A pretexto de regulamentar, não pode vir uma norma e dizer, olha, fica vedado por 2 anos o salário família. Não existe isso, porque ao contrário de regulamentar, está vedando. A eficácia negativa é isso, galera. Impedir que a norma infraconstitucional viole o direito previsto na norma constitucional. E o efeito paralisante também, sensível. São 3, né? É. Paralisante, conotação de lacunas e interpretação de Pois é, o efeito integrativo, ele se caracteriza, que é esse aí, né, o paralisante, ele se caracteriza também como um aspecto negativo ou uma coisa tipo? Eu acho que é amplo. Porque é o seguinte, o José Afonso da Silva, de maneira muito inteligente nesse aspecto, ele definiu a eficácia das normas em 2 grandes grupos, né? Eficácia meio e eficácia fim. A norma de eficácia plena e eficácia contida gozam da mesma forma de eficácia meio e de eficácia fim. Fim é concretizar o direito que está ali previsto. A meio é proibir ofensas às normas constitucionais, eficácia paralisante, parâmetro de controle de constitucionalidade. Isso seria eficácia meio. E também a chamada eficácia mandamental, que está na norma constitucional de eficácia limitada. E já as normas constitucionais de eficácia limitada só têm a eficácia meio. Elas não têm a eficácia fim, porque por elas, diretamente, não se concretizam os direitos. Só tem a eficácia meio. E a doutrina, mais uniformemente, divide essa eficácia meio entre eficácia mandamental e eficácia negativa. Por que eficácia mandamental? Não é uma norma constitucional de eficácia limitada? O direito lá previsto só não vai ser usufruído quando criado um ato infraconstitucional ou constitucional, então a lei está mandando ser editado um ato. Congresso Nacional, Poder Executivo, etc. Então é uma eficácia mandamental. É a eficácia mandamental, por exemplo, que justifica um mandado de injunção. Porque se não tivesse eficácia mandamental, não caberia mandado de injunção. Certo? É a eficácia mandamental que justifica o cabimento de mandado de injunção. Por outro lado, aí nós temos da eficácia meio o seu aspecto negativo, a eficácia paralisante, impedir que haja regulamentação que contraria a norma, mas todos esses aspectos estão no campo da eficácia meio e não da eficácia fim, certo? O que há de mais difícil nessa teoria de José Afonso da Silva é isso aí. Só isso, o resto tudo é tranquilo. Então, perfeito, viu, galera? Tá certinho, Fontenelle. Letra C, a eficácia negativa, ou seja, impede regulamentação em sentido contrário, decorre da supremacia da Constituição, porque a Constituição está lá em cima, eu não posso regulamentar de maneira diversa do que diz a Constituição Federal. Ok? Entendido? Então, letra C de cuscuz, letra C de comandante, né? Para a questão de número, porque tem umas alunas minhas aí que ficam dizendo negócio de C de comandante. Comentar a B aí, mas faltou. A B eu pulei. Sim, as normas constitucionais de eficácia exaurida não possibilitam o controle concentrado de constitucionalidade. Sem sentido, doutores.
Quer dizer que não pode haver controle concentrado frente a uma norma da ADCT, não? É porque Pode. eu lembro da fundamentação de quem entende o contrário, né? Mas eu não sei se havia algum julgado da STF falando que realmente compõe o bloco de constitucionalidade. Ele diz o seguinte, que o parâmetro, não é um parâmetro, a razão de ser do controle de constitucionalidade é a possibilidade de ofensa à Constituição. Sim. Se a norma já foi exaurida, ela não tem mais nenhuma potencialidade de lesar o texto constitucional. Então, por isso, ela Não. não deveria ser Mas objeto de Mas- controle. pelo princípio da contemporaneidade. Mas olha só, né? Tu tá falando, veja o seguinte, nós estamos falando, no meu entender, posso ter entendido errado, tu tá falando quando a norma perde sua eficácia, tu tá falando a norma que é objeto de controle ou o parâmetro de controle? Porque a questão fala aqui, no meu entender, do parâmetro de controle. Ah, tá, é verdade. Porque realmente, se for o objeto de controle, não se admite controle de constitucionalidade de norma revogada. Aqui não diz que é o parâmetro, não. Mas eu disse o seguinte, É? a norma constitucional de eficácia exaurida não possibilita um controle. Não, pois é, pô, norma de eficácia exaurida. Objeto, se Mas, ela pois é, pode. se Normas for um constitucionais. objeto, não serve, mas se for com parâmetro serve. Então, Ela possibilita, pô. Não, Ela possibilita. A norma. A questão está dizendo, uma norma constitucional de eficácia exaurida possibilita controle de constitucionalidade ou não? pensando dessa forma, aí possibilita. Possibilita, Se ela pô. for parâmetro. Ela é parâmetro, possibilita. É só lembrar que o Supremo até hoje julga inconstitucional aquelas contribuição não, a taxa de iluminação pública. Todo dia são julgados no Supremo. Que é uma demora infernal para julgar e várias leis municipais, Por isso que entendeu? eu queria fazer aquela norma paralela lá, aqueles efeitos paralelos lá. Da transcendência, que eu acho certíssima, rapaz. É bater, é murro em faca, ali já tinha que ser assim já. Da eficácia transcendendo o motivo determinante, né? Vai para dar produtividade. Então, galera, ainda que a norma esteja lá no ADCT, ela serve normalmente como parâmetro de controle. Qual é o exemplo maior de norma de eficácia exaurida que nós temos? As normas do ADCT, que servem sim de parâmetro de controle. Normalmente de parâmetro de controle. Portanto, letra C para a questão 14. 15. Gabarito da 15. Moleza da 15 também. Letra A, né? Letra A ou letra E? É A. Paz. Alguém marcou diferente? Alguém marcou diferente? Vamos começar pela letra D. O poder constituinte derivado pode estabelecer novos direitos fundamentais individuais com consequente ampliação material do catálogo de cláusulas pétreas. Errado, galera. O poder constituinte derivado não pode limitar a si mesmo. Como ele não pode limitar a si mesmo, ainda que ele crie um novo direito fundamental, aquele direito fundamental criado não se torna cláusula pétrea. Entendido? Mas pela validação do retrocesso. Mas pela vetação ao retrocesso não poderia haver abolição. Mas ele não é cláusula pétrea. E vai para o catálogo. Vai para o catálogo. Normalmente. Por exemplo, razoável duração do processo. Não foi uma emenda constitucional que inseriu? Está lá, direitos fundamentais individuais. Não é cláusula pétrea. Mas é direito fundamental. E não pode ser abolido, não porque não é cláusula pétrea, mas pela vedação ao retrocesso. Por isso que o Enes estava falando naquela hora. Não tem relação. Isso. Entendeu, mestre? Veja, galera. Entendam bem o que eu estou dizendo. É plenamente possível criar novos direitos fundamentais, inclusive individuais, por meio de emendas constitucionais. Inquestionável. Ainda que, uma vez criado um direito fundamental individual, ele não se torna cláusula pétrea, porque não pode o poder constituinte derivado limitar-se a si mesmo. Só o poder constituinte originário limita-o. Tá? Então, não é cláusula pétrea. Isso está onde? Gilmar Mendes. Certo? Entendido? Vigília Afonso da Silva também. Vigília Afonso da Silva também. Tá aí. Então, pronto. Galera, deu para entender esse ponto? Relevante demais. Certo? Agora vamos para o item C. Deixa eu ver o que diz o C aqui. Os limites transcendentais ao poder constituinte originário podem se referir tanto a atos ou regras de direito internacional, nas limitações... Galera, bem rápido, Jorge Miranda traz 3 grupos de limitações ao poder constituinte originário. Estão lembrados? Já falamos, imanentes, transcendentais e heterônomos, né? Quais são aí? Vamos classificar cada um.
Aqui eu tenho duas questões aqui envolvendo Jorge Miranda, né? Deixa eu ver. É a letra B e a letra C, não é isso? Ó, galera, veja só. Toda vez, os limites imanentes ao poder constituinte originário são aqueles que prevêm do direito natural. Doutores, esses são os limites transcendentais. Transcendem o aspecto positivo. Transcendentais, certo? Direito natural é uma limitação transcendental ao poder constituinte originário. Quem diz isso é Jorge Miranda. O direito natural é uma limitação transcendental ao poder constituinte originário, certo? É uma limitação transcendental. Imanentes. Imanente, galera, é justamente o de baixo aí, ó. Decorre da própria limitação normativa. Então, o imanente é o conceito que está logo abaixo aí, ó. Ele trocou os dois, certo? E o heterônomo precisa essa limitação, direito internacional. Meu amigo, o livro do cara traz um exemplo que acaba com qualquer coisa. Vamos imaginar que a Constituição brasileira dissesse o seguinte: o território dos Estados Unidos fica incorporado ao Estado brasileiro. Qual a eficácia disso? Bala. Zero. Não, nenhuma. Se for Trump, Nenhuma eficácia, galera. Veja, o direito internacional limita o poder constituinte originário. Limita. Não adianta o Estado brasileiro querer impor uma obrigação a um Estado estrangeiro a partir de sua Constituição. Não adianta. Então, há uma limitação. Essa limitação ela é heterônoma, de acordo com Jorge Miranda. Imanente, transcendental e heterônoma. E aquela questão, a necessidade de mudança também é uma limitação imanente, certo? Nata do poder constituinte. para ver, né, como Constituição o direito do poder de fato. Estou lembrando um negócio interessante. A Crimeia foi incorporada pela Constituição da Rússia, pela Rússia, né? É uma questão de fato. A Crimeia é meu. É minha. É minha. Então vai lá e toma. Não era essa lição aí pro Putin, não. É uma questão de fato mesmo. De fato. Muito bem, letra B trocou aí com a letra C. Foi um troca-troca danado, e sempre que tem troca-troca, não é o gabarito, certo? Não resolve nada. Letra A. O ordenamento constitucional brasileiro não se compatibiliza com a noção de constitucionalidade superveniente. Errado. Se compatibiliza sim. Em uma única hipótese, quando isso ocorre mediante mutação constitucional, galera. Certo? Só há uma chance de haver constitucionalidade superveniente, se ela se der por mutação constitucional, mestre. É aqui que a gente Só. fala da atuação do Ministério Público? Quando eles não organizam. Não, ali é o contrário. Ali é inconstitucionalidade superveniente, que é possível. Progressivo, no caso. E progressiva, Ou né? fluida. Ou fluida. É a in. Aqui é o contrário. A norma nasce inconstitucional e vai se tornando constitucional. Lá a norma nasceu constitucional e vai se tornando inconstitucional. Então é a teoria da nulidade. Tá errado ou tá certo? A letra A está errada. Tá certo. Tá errado. É de nulidade. A teoria da nulidade, ela não prevê que a norma está desde o nascedor inconstitucional, independente de depois haver adequação, haver Botei. mutação constitucional, emenda constitucional. qualquer Não, coisa. vamos lá. Esse preceito da vedação à inconstitucionalidade, a constitucionalidade superveniente só se aplica ao direito que não decorre de interpretação, pô. A mutação constitucional é uma mudança de interpretação. E toda mudança de interpretação, ela se opera validamente, independentemente das interpretações pretéritas. Ou seja, havendo mutação constitucional, a norma se torna constitucional paulatinamente, independentemente de qualquer preceito formal. Essa questão só se aplica à declaração formal de inconstitucionalidade. Formal. É estranho. Que é que ele deu como se fosse a regra, né? E não é. Não, mas veja, o ordenamento constitucional brasileiro não se compatibiliza? Se compatibiliza em uma hipótese. Pois é, porque se você estudar a teoria que é aplicada no Brasil, que é a teoria das nulidades, de fato, Isso. não tem que se falar em Se aplica em uma hipótese. inconstitucionalidade. Mas está no material, vocês não viram isso aqui, viu? Não, só um caso prático. O Supremo declarou inconstitucional. Declarou. Ah, aí é outra história. Inconstitucional. Morreu. Aí depois ele mudou a interpretação. Vai ser. Não. Não. Aí a norma já está morta. Agora, antes dele declarar, tem vários precedentes ou interpretação no sentido da inconstitucionalidade. E o Supremo, antes de qualquer decisão vinculante, muda? Ou na vinculante, decide no sentido da constitucionalidade? A norma só é constitucional a partir dali?
Mas, pois é porque a questão que fica, que eu entendi era essa, porque assim, isso é uma exceção. É uma exceção, concordo contigo. Que Não é a regra. se já havia julgado o Supremo declarando uma norma inconstitucional, o fato de que depois haver mutação constitucional e alterar a interpretação não vai ressuscitar a legislação anterior. Não vai, pô, mas se o Supremo não tem essa declaração nesse sentido ainda, mestre. Formal. O senhor está dizendo que é Vinculante. só entendimento, ele ainda não se manifestou. Ou se manifestou sem, exatamente, sem caráter vinculante. Exatamente. A questão é, Fontenelle, não é regra, a regra evidentemente é a que nós concebemos, mas havendo mutação constitucional não tem saída, mestre, é possível. Só botar um salvo aí, não? Se for com mutação. Não, pô, é, Vai acertar aí, mas letra E. letra E. Tem que ser a E, porra, a Tuda foi embora. Então, de maneira bem objetiva, dizer de novo como é que ficou a compreensão. Tá, gente, vamos lá, para fixar aqui, que essa questão aqui bem pequenininha, velho, mas toda problemática. Olha, vamos lá. O direito brasileiro não admite a constitucionalidade superveniente, salvo se houver mutação constitucional, que a mutação não é da declaração de inconstitucionalidade, mas de uma interpretação de um preceito constitucional. Entendeu? E evidentemente, salvo se ainda não tiver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em caráter vinculante, porque a norma está morta, mestre, isso é inegável. Mas uma norma viva, eu tenho várias decisões em um sentido da inconstitucionalidade, aí há uma decisão interpretativa em sentido diverso, ou mesmo a mutação constitucional que independe do Supremo Tribunal Federal, uma mutação constitucional social, por exemplo, que nem passa pelo tribunal, a sociedade sempre entendeu que um preceito é de uma forma e depois, com a evolução, chega em um sentido para a norma. Mas eu acho que um exemplo disso aí, derrubando o argumento, é no caso das sociedades homoafetivas, né? Talvez ao tentar a Constituição não fosse bem aceito. Perfeito. E Perfeito. agora e não quer dizer que antes Não é nem não fosse bem aceito. Por exemplo, os meninos trabalham no INSS e eu trabalhei também. Quantas e quantas decisões do Poder Judiciário nos davam razão quando nós negávamos o benefício previdenciário às uniões homoafetivas? Quantas? Relações, né? O cara tem duas mulheres. Exatamente. Hoje está... Quantas? Então, aí houve uma mudança interpretativa, mestre. Mutação constitucional. Constitucionalidade superveniente de uma conduta. Isso é bom, derrubar os argumentos. E por que é Não, ele quer certo. Que é certo. Ele disse que a palma até errada. Se a... Ah, tá errado. Anderson, tu tá ficando doido, é? Essa questão é Ei, complicada, mas... conseguiram entender por que a letra A está Porque é certo. errada? É possível a compatibilização. Isso. E a E tá certa. A E tá... Aí eu vou ver agora, né? Não, a E tá certa realmente. Vamos pra E. Vamos pra E. Galera, entenderam a A? É porque, sabe qual é o problema? É porque a gente fica tão amarrado, pô, ali naquele entendimento que aqui é um negócio um pouco diferente. Eu disse pra vocês que a gente vai debater até questão discursiva aqui, não ficar só naquelas mesmices de uma questão objetiva, não. Vamos lá pra ele. Eu consegui convencer a gente. É? Então vamos para a letra E. Letra E está perfeita, galera. O controle preventivo de constitucionalidade de ação decorrente do poder constituinte de reforma. O que é poder constituinte de reforma, galera? Emendas. O controle preventivo de emendas constitucionais. Somente se efetiva se o parâmetro de controle for cláusula pétrea. Cadê o erro? Se for quando é o procedimento. Procedimento é cláusula pétrea, mestre. Procedimento é cláusula pétrea, homem. Essa letra A é a maior questão de todos. Oi. Galera, Primeiro que não... procedimento é cláusula pétrea, mestre. Ora, se o procedimento é cláusula pétrea, então só pode haver controle preventivo de emenda constitucional se o parâmetro de controle for efetivamente uma cláusula pétrea. O resto... É de TRF essa questão aqui. Rapaz, isso aqui você sabe quem elaborou, né? Fui eu, você não vai achar, não. Rapaz, se ele fosse TRF, eu ia mudar o plano aqui, Você... Eu caçou outro meio pra minha vida. Não, rapaz, mas as questões de TRF foram piores. Ah, isso aqui é inédito. É inédita. Foi pior que eu acertei, pô. Galera, a letra E. Agora, é porque vocês estão lendo apressado, pô. Essa aqui da letra E tá nítida que é verdadeira. Deus responde ao recurso. Na verdade, é porque a questão é ficar tudo claro. É, e eu faço intencionalmente. Eu vou botar um negócio meio fácil pra ti.
Sabe o que é? O controle constitucional da data pode ter duas teorias, a da nulidade Pode. e da anulabilidade. A da anulabilidade se adequa à constitucionalidade superveniente. Certo. O ordenamento jurídico brasileiro, em momento algum, ele diz se adota a nulidade ou a anulabilidade. Ele começa com o procedimento difuso, americano, depois junta com o de Kelsen. Estoura. Tal. De modo que, se fosse uma opção legislativa, seria possível adotar o controle pela teoria da anulabilidade. Então, se adequaria. A justificativa que eu acho para essa questão só é essa. Tá vendo, rapaz? Tá muito além. Galera, vamos lanchar. Norberto, dá um clique aí na máquina aí. Agora eu estava varrendo era